dando sequência aqui no nosso palco, nós estamos trazendo agora a MTech com Daniel Seben. Por favor, Daniel, vem para cá. Que também é mais uma das empresas que está aqui sediada no iTech. Obrigado, viu, Daniel? Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Daniel, sou diretor comercial aqui da MTech Energia. E a gente está expondo aqui no iTech pela primeira vez. Já somos expositores da Feira Agro Brasília há alguns anos. Esse ano decidimos participar aqui no pavilhão de inovação. Nós entendemos que faria mais sentido vir falar de tecnologia, de uso de energia, dentro desse ambiente aqui nessa feira. Então, eu vou falar um pouquinho sobre energia, né? O nosso negócio hoje principalmente está focado em energia solar, mas a nossa empresa é uma empresa de energia e a energia é o que move tudo, né? Nossa produção, qualquer tipo de produção que seja, por mais que a gente imagina que não tenha energia, em todos os momentos ela é utilizada. Então, falar um pouco a energia que sustenta o campo e sustenta o Brasil no final. Quando a gente olha para o nosso setor de agronegócio, o agronegócio ele já controla praticamente todas as variáveis de produção, né? Controla o solo, controla os equipamentos, a administração, as empresas. Mas quando a gente olha para o setor de energia, nós olhamos, é como olhar para o passado, olhar para 20, 30, 40 anos atrás. A rede elétrica ela é muito parecida com o que ela era há muito tempo atrás, muitas vezes muito precária ainda, né? Não atende na necessidade completa das necessidades, não atende a necessidade completa das propriedades. Então, por mais que toda a tecnologia avance no campo, hoje a rede elétrica a gente enxerga que ainda é um passo que está ficando para trás. Então, o que a gente pode fazer com isso? Como que isso pode sair de ser um empecilho, algo que atrapalha muitas vezes o crescimento, a evolução, né? A implantação de pivôs, enfim, o aumento da produtividade, para que a gente consiga nos colocar ou estar posicionado no mercado de uma forma um pouco melhor no sentido da produtividade. Então, o cenário atual, quando a gente fala de energia, hoje o produtor, eu estou trazendo aqui para o cenário do agro, mas ele é um cenário basicamente de todo consumidor brasileiro, o produtor ele é como se fosse um refém da rede, um refém da concessionária de energia. Então, hoje nós deparamos com os custos de energia que são imprevisíveis, eventualmente muda alguma regra, muda alguma coisa, o custo da energia vai lá para cima, tem mês que tem bandeira, tem mês que não tem bandeira. Então, para quem trabalha no setor produtivo, para quem faz algum tipo de planejamento, de programação de custo para avaliar, é sempre cada vez mais difícil fechar a conta entre o que se investiu e o que se vai retirar de lucro. Então, a questão da previsibilidade da energia, do custo da energia, é uma situação muito importante quando vai se fazer um planejamento de uma empresa, seja ela qual for. Além da variação sazonal, nós temos a característica no Brasil, de ter a variação do preço da energia de acordo com o período de seca e o período úmido, enfim, isso já vem relatado na tarifa. A falta do poder de decisão, muitas vezes o produtor ele decide que ele quer ampliar a sua produção, quer instalar eventualmente mais pivô, às vezes até já tem outorga para a água, que deveria ser a questão mais difícil, e você não consegue rede, pede para a concessionária aumento de carga, pede rede nova e tudo mais, e muitas vezes o que se recebe é negativa, prazos muito longos, ou às vezes até investimentos que acabam não fazendo muito sentido ali para o cenário do produtor. Então, acaba se ficando numa situação muito de refém, de onde quem dá a regra, quem diz como que deve ser feito é a concessionária, são os órgãos reguladores, quem está na frente, e nós, do outro lado, como consumidores de energia, a gente acaba sendo alguém que pede e que acaba seguindo o que é dito por nós, não tomamos todas as nossas decisões. Uma outra questão muito importante que afeta muito mais quem está na zona rural do que na cidade é a questão da instabilidade e da baixa qualidade de energia das redes. Então, nós vemos muitas propriedades ainda mais para final de rede, ou mesmo melhor posicionada. Um vizinho liga uma carga, no final do dia, eventualmente, liga o motor, enfim, a rede cai, ou a qualidade de energia piora muito. Quem liga equipamento antes funciona, o outro não funciona mais. A gente tem casos de clientes que estavam nessa situação, colocaram uma geração lá na sua propriedade e conseguiram melhorar um pouco o funcionamento, a qualidade de energia. São pontos que a legislação até nos daria algum tipo de respaldo, para cobrar, para questionar, pedir ressarcimento da concessionária,
mas é mais uma vez uma ação reativa que a gente vai estar fazendo, algo que a gente primeiro sofre e depois a gente corre atrás para tentar reaver o prejuízo, né, o problema que nós tivemos. A instabilidade ainda causa queima de equipamentos, que aí são prejuízos que vão além do custo de repor o equipamento ou de fazer o conserto, porque atrapalha a cadeia produtiva, né? Você tem, vamos pensar no sentido que você trabalha com leite. Você tira o leite está armazenado, cai energia, aí eventualmente você perde a produção daquele momento. Ou granja, né, que trabalha com frango, muito calor, você precisa ter uma alternativa porque eventualmente cai a rede, se você não tem uma alternativa para gerar energia, você acaba perdendo a produção por causa do calor ou do frio intenso, enfim. A dependência de energia ela é muito grande nesse sentido. E além disso, tem a situação do impacto direto, que é quando você consegue de fato, que é quando a gente consegue melhorar muito a produção, né, um caso que todo mundo já conhece, é a questão da irrigação. A produtividade do plantio irrigado ela é muito, muito superior à produtividade no sequeiro, resfriamento, enfim, segurança patrimonial, até a questão de segurança das fazendas. Então, a energia ela está presente em todos os aspectos. Algumas atividades elas consomem mais energia do que outras, né? É inerente isso, é óbvio, mas mesmo assim ninguém está livre disso, né? É um bem, é um serviço que todo mundo precisa, faz parte da cadeia produtiva aí de todas as cadeias de valor da economia. Então, quando a gente olha para todo esse cenário de energia, graças a um bom trabalho aí que a tecnologia fez, né, que o mercado fez, acho que todo mundo já ouviu falar sobre energia fotovoltaica, que é a possibilidade de você gerar a sua própria energia, você deixar de ser apenas um consumidor passivo lá na sua propriedade e passar a ser também um gerador da sua própria energia. E esse é o primeiro pilar das soluções que a gente trabalha na MTech, que é a situação da geração própria. Então, você pode trabalhar hoje a solução mais convencional de geração distribuída on-grid, onde você coloca um sistema de geração em paralelo com a sua carga, com o objetivo de gerar energia, reduzir consumo, melhorar a qualidade de rede. Esse é um modelo de negócio que já está bem desenvolvido, né? Já é muito difundido, todo mundo já ouviu falar, provavelmente alguma vez. E é um modelo que está sofrendo um pouco com a questão regulatória, né? Recentemente, mudanças na regulação geraram a possibilidade da concessionária negar a sua instalação, a questão do fluxo reverso que começou a aparecer, né? Que hoje a concessionária ela pode não permitir que você faça injeção de energia ou ela pode reprovar o seu projeto devido a alguma característica técnica. E aí, nesses pontos, a geração própria ela consegue seguir também para sistemas não só de bombeamento off-grid, mas também sistemas híbridos off-grid, que é quando nós fazemos a geração de energia e essa geração ela não está conectada diretamente com a rede, ou, se está conectada, ela funciona com ou sem rede também. O que é isso? Né? Essa é provavelmente a solução de energia mais antiga que a gente vai ter no mercado, né? E mais conhecida no sentido de ter baterias, placas, mas é comumente utilizado para poucas cargas, né? Cargas pequenas, às vezes uma cerca elétrica, às vezes uma câmera, alguma coisa assim que é pequeno. A novidade de tecnologia nesse sentido é que a tecnologia da bateria está evoluindo muito rápido, a produção mundial de baterias está crescendo muito e isso faz com que o preço caia muito. E hoje nós temos no mercado soluções de bateria que são viáveis já para aplicação em diversas aplicações rurais, por exemplo, situação onde você não tem rede, situação onde você eventualmente está trabalhando com gerador diesel, né, como backup, dá para substituir o diesel de backup por um backup de bateria, ou você fez uma expansão na carga da fazenda, a concessionária não conseguiu atender o seu aumento de carga, você consegue ter uma geração conjunta, tanto de diesel, com bateria, com fotovoltaico. Então, a gente pode começar a pensar em alternativas já mais criativas, digamos assim. A solução não é mais simplesmente uma solução óbvia de você ir lá, colocar a placa solar, reduzir seu custo e tudo mais. Porque nem sempre essa é a questão, né? Muitas vezes não é uma questão do custo. A gente sabe que o agro hoje tem a energia ainda subsidiada, principalmente quem trabalha com irrigação. O governo fala sempre de tirar esse subsídio, né? De fato vem reduzindo ao longo do tempo, mas não é tanto a questão econômica
né, do custo da energia. Muitas vezes é a questão de quanto você ganha a mais por estar utilizando uma solução de tecnologia, quão maior é a sua produtividade caso você tenha um equipamento eletrônico, enfim, trabalhando lá dentro da sua operação. Para a solução de sistema de bombeamento off-grid, é uma solução que a gente tem até funcionando aqui do lado, tem algumas placas instaladas aqui fora, e no lago aqui dentro do iTech está fazendo bombeamento. É legal que a gente consegue perceber, fica muito nítido assim, né, um funcionamento totalmente dependente do sol. Então, quando o sol está mais forte, está funcionando. Então, é um tipo de solução que funciona bem para algumas aplicações. Não são todos os sistemas de bombeamento que permitem que você tenha essa intermitência do funcionamento, né, que você não tenha garantia de que vai estar funcionando 24 horas. Mas para algumas aplicações onde você tem um piscinão para fazer armazenamento de água, ou você bombeia água para uma caixa d'água, ou para um cocho, para alimentação animal. Para algumas culturas que são mais resistentes, assim, né, que permitem que você bombeie ou irrigue apenas algumas horas por dia, é um tipo de solução muito boa, encaixa muito bem e tem uma vantagem de ser totalmente independente da rede, sem precisar de homologação na concessionária, sem precisar pedir aumento de carga. É uma solução basicamente de comprar, instalar e botar para funcionar. Então ela funciona de acordo com a disponibilidade do sol. Aí com isso conclui com sistemas híbridos. Híbrido, quando a gente fala, é quando junta mais de uma alternativa, né, coloca mais de uma fonte, mais de uma tecnologia funcionando ao mesmo tempo para fazer o funcionamento. E uma novidade, o que talvez é mais novo dentro do mercado, que é a possibilidade de migração para o mercado livre. E isso traz benefício econômico para todos os consumidores de energia, né? Para quem é produtor, basicamente redução no custo da energia. A conta, para quem é produtor, principalmente irrigante, ela não é sempre óbvia, porque já tem uma energia bastante subsidiada, então o preço que se paga na energia ele já é bem reduzido, mas umas aplicações, por exemplo, de granja, aplicação de criação de gado, de leite, enfim, o que não tem aquele subsídio do irrigante, vale muito a pena falar sobre migração para o mercado livre. Nesse caso, falamos de economia basicamente com a assinatura de um contrato. É só uma questão burocrática junto com a concessionária. Você deixa de comprar energia da concessionária de energia e passa a comprar energia de alguém que você quiser, de uma comercializadora direto. Então, tirando esse intermediário, digamos, no meio do caminho, você consegue ter economia na casa de 20%, 30%, só trocando um contrato, né? Sem ter, de fato, mudança física relevante ou instalação de equipamentos dentro da sua propriedade. Então, quando a gente fala de energia, né, olhando as principais frentes de solução de energia hoje para o mercado do agro, sai um pouco daquele óbvio que a gente sempre pensava, instalar placa, até porque a conexão com a concessionária está cada vez mais difícil, a ampliação de rede também está cada vez mais difícil, é o que a gente tem passado e visto, né, o pessoal sofrer muito. Então, exige hoje do mercado, exige hoje dos profissionais, da empresa que trabalha com isso, uma capacitação maior, mais ampla, enxergar o cenário de energia como um todo, não simplesmente um cenário onde tem um consumidor e eu vou colocar uma placa lá para ele economizar energia. Mas muitas vezes olhar para o cenário todo, para a propriedade toda, identificar pontos onde uma aplicação pontual pode resolver um problema pontual. Não digo que vai resolver o problema todo da propriedade, né? Vou substituir toda a minha geração por energia fotovoltaica, mas algumas aplicações pontuais que podem melhorar, podem trazer mais flexibilidade, uma atuação melhor dentro do seu trabalho, né, do plantio do dia a dia. Aí a gente enxerga que o novo papel, né, do produtor, quem está produzindo, com a possibilidade da tecnologia, a possibilidade que nós temos regulatória, sair da cadeira hoje onde a gente se encontra, a cadeira apenas de consumidor, de que estamos passivos, né, no mercado, consome, muda a tarifa, só resta pagar o consumo maior, enfim, para um papel também de escolher o que a gente vai fazer. Sendo que essa escolha pode ser gerar a própria energia, pode ser economizar energia, pode ser armazenar, eventualmente até negociar, né, com modelos de negócio aí, de construção de usinas para investimento, que também já foi bastante difundido. Então, não é mais só a questão de ser um produtor, ser ecológico,
faz sentido também ser estratégico nessa escolha, né? A energia ela não precisa ser apenas uma conta a mais que você tem todos os meses, né? Uma linha a mais lá na sua linha de despesa que você paga dentro da sua empresa. E trouxe aqui até uma provocação, falar energia é poder, né? Quem controla o insumo, controla a produção. Então, quando a gente olha para a cadeia produtiva, a maior parte das cadeias produtivas do agro trata de commodity. Então, você compra os insumos a um preço determinado pelo mercado, você vende o produto final, muitas vezes também por um preço determinado pelo mercado, pelo momento que você está. Então, para você ganhar dinheiro, você tem que conseguir trabalhar e gerenciar o meio, que é o meio produtivo, que é o manejo, é encontrar alternativas no meio produtivo para fazer sobrar um dinheiro aí, né? Porque se você não escolhe o preço que paga e também não escolhe o preço que vende no final, sobra esse processo intermediário. E a energia sendo um custo tão relevante assim, né, dentro da maioria das atividades, nós entendemos que é nosso papel estar aqui como especialista, como consultor, para poder orientar vocês, né, mostrar quais são as possibilidades que tem dentro das aplicações. Para poder ter um pouco mais de escolha, ter um pouco mais de retorno, né, não ficar só trabalhando refém do que o mercado impõe. Então, na MTech, nós acreditamos que o agro brasileiro não pode mais ser refém da rede elétrica convencional. Desde 2007, a empresa está no mercado e a gente tem apresentado soluções que controlam, principalmente, dá controle para quem está consumindo. Bota no papel de protagonista, dá escolha para quem hoje é um refém. Então, seja com sol, com gestão, com inteligência, a energia certa muda tudo. Então, é o que a gente acredita na MTech. Dentro da MTech, a nossa missão é trazer soluções com eficiência, né? Não me fugiu a palavra. É trazer soluções com eficiência, né? É mudar a forma como as pessoas se relacionam com a energia. E é dessa forma, olhando de um formato global, todas as possibilidades que a gente quer estar aqui para poder ajudar vocês. Então, se vocês têm alguma demanda, né? Tem alguma dúvida, a minha produção é desse formato, eu tenho essa dificuldade, eu pedi aumento de carga e não tive, fiz um projeto de energia solar e nunca funcionou também, a gente está à disposição. Nós estamos aqui no stand A10 e também os nossos consultores estão andando pela feira. A gente está à disposição para poder ajudar vocês. Agradeço. Muito bom, Daniel. Muito obrigado. Obrigado. De verdade. Pessoal, perguntas. Eu tenho várias perguntas, talvez seja a mesma dúvida de várias pessoas, porque é o seguinte, Claro. O setor energético tem passado por inúmeros estágios, né? A partir de regulamentação, novas tecnologias, né, encontrando mais eficiência. E quando a gente olha para o campo urbano, né, as placas fotovoltaicas instaladas nos telhados, é uma coisa. Sim. Quando a gente olha para o campo rural, são outros dimensionamentos. Exato. Exato, né? E o produtor, muitos deles, têm buscado a tal eficiência energética, né? Ser autossuficiente, isso é uma das pautas, inclusive, de sustentabilidade. O que eu pergunto para você é o seguinte, as ofertas têm surgido, empresas como vocês e outras têm feito um trabalho bem bacana, né, para poder levar essas condições diferenciadas para o mercado, principalmente o mercado rural. E do lado é uma pergunta que talvez você não tem resposta, mas vamos lá. Vamos lá. Mas do lado de quem necessita, questões financeiras. Ele fica nessa questão da dependência, por exemplo, de um financiamento ou de uma linha de crédito e tal. Do lado do governo, a gente entende que existem esforços para que possa ser contemplado, né? Porque é um tripé, né? Vocês com serviços e tecnologias, instruções, o governo com ajuda financeira e o outro pé, a própria questão agrária das condições sustentáveis. Por que a gente não consegue evoluir tão fortemente para poder cada uma das propriedades rurais ter essa condição de eficiência energética? Realmente a pergunta é bem complexa, né? São vários fatores. Eu entendo que a primeira questão é o conhecimento, na minha visão. O mercado de energia fotovoltaica ele cresceu muito e muito rápido
E isso trouxe todos os tipos de empresas para o mercado. Então, de um tempo para cá, né? Porque o mercado fotovoltaico, eu fiz física, minha primeira formação, desculpa te cortar, claro. Não te cortando, só para te dar um... Eu fiz física na USP de São Carlos em 1996, meu primeiro curso. Eu já ouvia falar da energia fotovoltaica naquela época. Só que agora que está, de fato, nessa expansão, vou te dizer, vertiginosa, né? Foi. Falando de histórico, né? A regulação, a permissão para gerar própria energia é de 2012. Então, vai lá, tem 13 anos. Mas que explodiu foi 18, 19, depois de 2020 que realmente todo mundo começou a fazer. E isso trouxe muitos olhos para o mercado e, infelizmente, assim, nem todo mundo realmente sabia do que estava falando. Então, num primeiro momento, eu digo que pode ter gerado dúvida. Então, muita gente falando coisa diferente, levou informação e muitas vezes gerou dúvida para a cabeça do produtor. Quando você gera dúvida na cabeça do consumidor, ele não decide, ele não sabe o que funciona e o que não funciona. Eu diria que é um primeiro momento. O segundo que é a questão de dinheiro, né? Aqui nós temos ainda o FCO, que é um grande financiador, mas nós sabemos a dificuldade que é você conseguir um projeto de FCO. Demora muito tempo, né? Não tem dinheiro suficiente para todas as demandas. Então, nesse cenário, nós vemos parceria com o Cicobi, Sicredi sendo muito importante, que são cooperativas que estão mais próximas mesmo do produtor. Aí é uma questão de crédito e o Brasil vive, de novo, uma alta de juros, né? Uma questão econômica que fica um pouco mais complicado. E um terceiro momento agora que hoje nós temos alguém que dificulta, que é a concessionária. Ela também já não está ajudando. Então, assim, temos muitas dificuldades. Eu acho que faz parte do nosso trabalho, né, como nós estamos aqui, participar de um evento desse no iTech, que é conseguir vencer a primeira barreira, com que as pessoas conheçam, saibam que existe a possibilidade para elas fazerem. Eu fiz um projeto e foi reprovado. A gente consegue rever o projeto, diminuir, pensar o projeto de uma forma diferente, para que ele seja, talvez não te atenda na sua necessidade plena, mas às vezes metade, um pouco mais, a gente consegue fazer, atender isso. Eu acho que falta conhecimento do lado também de quem oferta as oportunidades. Às vezes você é uma empresa que te fala uma solução, não deu certo, desiste e vai embora. A gente vai até que dá certo. Essa é uma diferença nossa. Excelente, excelente. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, de qualquer maneira, muito obrigado, Daniel, novamente. Obrigado. Daniel e sua equipe estão aqui, são nossos apoiadores do ambiente de inovação e tecnologia. Obrigado. Da AgroBrasília, muito obrigado.